Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos reagir aqui, ou vamos trazer trechos da entrevista coletiva do executivo do Vasco, Paulo Brax, que acabou agora há pouco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue as redes sociais lá no Instagram, TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Quero falar também da minha parceira, que é importante, né? A 1xBet patrocina o canal Vascaíno do Cerrado. Se você gosta do canal, vou pedir encarecidamente uma força. Clica aqui no primeiro comentário, tem um link, vai abrir uma janela para você fazer o cadastro. Coloca o código promocional do Cerrado e confirma. Aí você já ajudou o canal, independente de botar valor ou não. Só de fazer isso aí, você ajudou o canal. Aí quer fazer uma fezinha? Hoje tem Portugal e Suíça. Estão pagando R$ 1,90 na vitória de Portugal, R$ 3,50 no empate, R$ 4,84 na vitória da Suíça, beleza? Primeiro depósito, a 1xBet dobra em bônus para você fazer apostas na casa, que é uma das mais conhecidas aí do mundo e patrocina o Barcelona, patrocina o PSG, vários outros clubes aí espalhados pelo Brasil, não, pelo planeta Terra, né? Enfim, o 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vou trazer aqui trechos da entrevista coletiva do Paulo Brax, que não trouxe absolutamente nada de novo para conhecimento do torcedor que está aí há um mês esperando algum tipo de movimentação, né? Para você lembrar aqui que a SAF do Bahia, né? Ela foi vendida e em menos de 24 horas o Grupo City já estava contratando e anunciando a contratação de um técnico português. Não vou entrar no mérito se é um bom técnico, não conheço. Eu estou falando da agilidade, né? Da agilidade. Tem essa conversa de que eu tive que viajar, tive que me reunir, tivemos que começar um planejamento depois. Na abertura ele fala que o acesso, né? Depois do acesso, eles começaram um planejamento e o trabalho do orçamento para 2023 foi algo muito complexo. Depois fala que teve a primeira reunião do Conselho da SAF, aquele que ele senta lá, os 70% da 777 com os 30% ali, que é o do Vasco, que é o Salgado, junto com o Duque Estrada, né? E foi apresentado esse projeto, esse orçamento para 2023 e foi aprovado nessa reunião, essa primeira reunião do Conselho da SAF, né? Aí vem a parte que ele anuncia o Abel Braga como diretor técnico do Vasco e o Maurício Barbieri como técnico, agora é oficial, o Maurício Barbieri é técnico do Vasco da Gama. Conversar com vocês para esclarecer as dúvidas e para anunciar, o nosso diretor técnico e 2, o nosso treinador. A partir do dia de hoje, com diretor técnico, nessa sequência, com diretor técnico e com técnico, a gente vai começar a anunciar os jogadores. E o Vasco já tem jogadores contratados. O nosso diretor técnico vai ser o Abel Braga, uma pessoa com vasta experiência dentro do futebol, com uma identificação com o Vasco. Quando eu fiz o convite para o Abel se emocionou para me dizer algo que eu não sabia, que foi o clube que ele mais jogou como profissional da carreira dele. Um profissional que vai ser o elo entre a diretoria e o vestiário, e ele é mestre em vestiário. E nós vamos precisar, no ano que vem, de um mestre de vestiário para as competições que nós vamos disputar. E ele é esse mestre em vestiário. Importante, o Abel não será treinador do Vasco em nenhuma hipótese. Ele é diretor técnico. O nosso técnico para 2023 vai ser o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um jovem que vem de 3 anos de um trabalho dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, um clube com objetivos muito semelhantes em nível mundial com o Vasco, um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023, agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento dos talentos, potencializar jogadores
para não só ter um fim desportivo, mas também ter um fim financeiro a partir do próximo ano. Eu estou muito convicto da escolha do Barbieri, até porque ela veio com o suporte integral do grupo, em primeiro lugar, da 777, em primeiro lugar, e do diretor técnico, em segundo lugar. O Abel Braga participou ativamente da definição do Maurício Barbieri como técnico. Feito esses dois anúncios... Bom, agora uma pergunta, né? A primeira pergunta que foi feita pelo jornalista Flávio Dias, qual o objetivo do Vasco para 2023? E ele fala ali que acabou o caos, o Vasco entra para competir, né? Que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Fala, isso é importante que ele fala a coletiva inteira, que ele não é responsável pelas expectativas criadas. Quando ele está falando isso, ele está dizendo aí dos jornalistas, né, chapa branca, dos passadores de pano, que venderam um mundo de fantasia para o torcedor vascaíno, para o Vasco ser vendido na SAF, né? Então, ele fala sobre isso e diz que o Vasco vai buscar ser um pouco do que foi o Red Bull Bragantino nos últimos anos, citando ali a verticalidade, né, um time ofensivo, mostra números do Red Bull ofensivamente, só que ele esquece de dizer que o Bragantino foi a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro esse ano, né? Ficando em 14º. Vou deixar aí para você conferir o Vasco, que vai se espelhar no Bragantino. Você diga ao torcedor do Vasco, qual é o objetivo do Vasco em 2023 esportivo, baseado nessas escolhas? O Vasco briga para fazer um Campeonato Brasileiro bom, briga por Sul-Americana ou não, é se manter, o Campeonato Carioca vai ser laboratório, enfim, eu queria que você explicasse qual é o planejamento esportivo, baseado até nessa questão tática que você colocou aí de modelo de jogo, o que a Vasco SAF, o que a 777 pensa em relação a planejamento e projeto esportivo para 2023. Obrigado. Vamos lá. Eu respondo só sobre o futebol do Vasco, eu não respondo sobre a instituição e nem sobre o grupo. Sua pergunta, eu vou restringir ela ao futebol do Vasco. Você falou em caos. O Vasco era um caos. Esse caos acabou. O Vasco entra em 2023 para competir nas competições que ele vai disputar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. Eu não sou responsável pelas expectativas que se criam. Então, eu não posso responder sobre o que estava no imaginário das pessoas. O que eu digo é, a definição do treinador passou por um processo, passou por estudos, não foi o único treinador com o qual eu conversei, mas ele teve, como eu disse, o suporte do grupo. E não é um suporte de apoiar, é um suporte de trabalho analisado dos últimos 3 anos, e teve o suporte e apoio e decisão do diretor técnico. O que a gente quer para o Vasco ano que vem é um pouco do que foi produzido pelo Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. No último campeonato foi o 6º melhor ataque, em 2021 foi o 4º melhor ataque, foi o 2º melhor time em bola parada no ano passado, nesse ano, na Série A desse ano. É uma equipe intensa, uma equipe que procura ser agressiva, uma equipe que procura ser vertical. E é esse o Vasco que a gente quer. A gente quer um Vasco competindo, agredindo, sendo intenso, só que isso leva tempo. Isso leva tempo. A gente vai começar agora uma pré-temporada, a gente representa os jogadores dia 12, mas a nossa pré-temporada oficialmente começa no início de janeiro. O planejamento é de ter cerca de 30 dias de pré-temporada. Nesse meio tempo tem o Campeonato Carioca, que se inicia dia 15 de janeiro. E nós temos uma excursão que é muito positiva institucionalmente para o Vasco, para a marca do Vasco, para o peso do Vasco nos Estados Unidos, para enfrentar um River Plate e um Inter Miami. Voltar a internacionalizar o Vasco, que foi um pouco do que eu também experimentei na minha passagem agora em Portugal, no Congresso em Porto. Haviam 3 clubes brasileiros representados dentro do Congresso, e o Vasco era um. E o único que tem bandeira Portugal no hino era o Vasco. O Vasco precisa expandir suas fronteiras. O que a gente quer para o ano que vem é tudo que não aconteceu nos últimos 2 anos. Sobre contratações, ele não trouxe nenhum nome, não apresentou, disse que só depois que tiver assinado, tiver finalizado. Aliás, ele falou que já tem jogadores contratados,
mas não quis apresentar os nomes nesse primeiro momento. Será por quê? Tá com vergonha de apresentar aí que já está contratado? Aí foi falar da qualidade dos jogadores e pelo discurso, pela cama que ele está ajeitando, prepara que não são grandes nomes não. Ele mesmo fala que os jornalistas, as pessoas que cobrem o Vasco, para fazer uma análise do porquê que eles estão trazendo esses nomes para o Vasco. Enfim, cara, eu não senti muita firmeza nessa coletiva, não tô sentindo firmeza nessa SAF, independente dos caras que vêm aqui, pô, vocês são chatos, espera, paciência, vamos reclamar depois. Teve alguém que falou lá no Instagram, vamos reclamar depois, vocês reclamam demais. É o engenheiro de obra pronta, né? Tu vai esperar a trolha entrar no rabo para depois ele falar que tá doendo. Ele não pode falar, opa, vai enfiar no rabo de outro, no meu mesmo não. Mas não, tem muito Nutella no Vasco que merece uma trolha no toba mesmo, pra quando tiver ali rasgando as pregas e ele reclamar. Agora tira. Aí já é tarde, filhote. Porque as tuas pregas anais já foram pra casa do caralho. Eu vou ter que sair pela tangente nas suas duas perguntas. Não vou te falar número. A gente vai começar a anunciar os jogadores que já estão contratados. Eu te falo que é mais de um, que eu falei no plural. E sobre nomes, eu quero que a torcida do Vasco entenda o porquê dos nomes. E toda vez que eu vier anunciar um jogador, ou vai sair matéria sobre o jogador, nós vamos explicar o porquê do jogador. Então, que se analisem com propriedade, com fundamento, com justificativa, e não com base num imaginário ou numa expectativa que se crie. Dentro do projeto nosso, de reformulação do elenco, de uma mudança de perfil do elenco, que é necessário, nós estamos saindo de uma Série B para uma Série A, eu quero que a análise seja uma análise real do que a gente pretende com esses nomes. Você lembra aquela promessa do Josh, quando esteve aqui no Brasil, com muita festa, samba, pagode, bebida, né? De que seria a última vez que o Vasco ia encarar o Flamengo com essa diferença de orçamento financeira. Ele foi questionado sobre isso na coletiva. E sabe o que o executivo da SAF falou? Não fui eu que prometi, né? Quando o Josh, quando alguém da SAF, da 777 estiver aqui, pergunta para ele. Então tá aí, para o otário que caiu nessa cilada, para o otário que acreditou nessa palhaçada, chupou, né? Chupou. E aí eu acho engraçado que é o seguinte, a gente tem que discutir o processo, como eu falei aqui e falo várias vezes. E o processo, ele começou com mentiras, ele começou com sacanagem e mais um estelionato, né? Vou torcer para dar certo? Tem a questão dos salários, tá em dia. Pô, hoje a gente tem uma outra realidade, porque os salários estão em dia, né? Hoje a gente negocia o Campeonato Carioca, se não quiser pagar o que a gente quer, a gente não joga. Tem uns pontos positivos, mas tem muita coisa errada, muitos pontos negativos que tem que ser sim questionado, tem que ser sim cobrado. Vou deixar aí para você ver, vá perguntar para o Josh. Bom dia, Brax. Thiago, TV Band, tudo bem? Não quero te colocar numa sinuca de bico, mas acho que Você não vai me colocar. Já colocando, não sei. O Josh, no ano passado, quando esteve no Brasil, ele foi assistir um Vasco e Flamengo no Maracanã. E naquela oportunidade ele disse que era o último Vasco e Flamengo em que o Vasco teria orçamento ou investimento menor do que o do rival. Eu acho que até por aí o torcedor criou uma expectativa. Acho que a partir dali o torcedor começou a criar uma expectativa, porque a gente sabe quais são os números do Flamengo hoje, o nível de orçamento. É mais ou menos isso que o Vasco pode esperar, o torcedor pode esperar para esse ano? É um orçamento maior ou igual ao do Flamengo? Não respondo porque o Josh fala. Quem sou eu para falar sobre o que o Josh manifesta? Então, não vou entrar nessa. O que eu te digo é que o orçamento nosso, não comparado com outros clubes, é muito maior do que o ano passado. É um orçamento condizente com uma Série A, um orçamento condizente para a gente ser competitivo numa Série A. É um orçamento que o Vasco nunca teve. São 2 anos de Série B, e acredito que nem na época áurea do Vasco, de Série A e de disputar títulos, ele tinha esse orçamento. E tão bem delineado como ele é hoje. Só que eu não vou entrar em comparativo com nenhum outro clube, sobretudo o clube rival. Não vou entrar nisso. O dia que você estiver na frente do Josh ou de alguém representando o grupo, você faz essa pergunta. Não tenho como responder por ele. Finalizar aqui esse compacto, né, dessa coletiva do Paulo Brax, né, que não trouxe absolutamente nada de moderno, de futurístico, de o Vasco da grana, de o Vasco que vai entrar para ser protagonista, competir, ser campeão.
absolutamente nada que prove isso, né? Nada que indique que a gente vá seguir por esse caminho. Ele foi questionado ou perguntado sobre as renovações automáticas, incluindo a do Edmar. E se ele quiser ficar, ele vai ficar. Então vou deixar aí para você, já agradecendo a sua audiência. Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Matheus Guimarães do Lance. Queria que você contasse pra gente como é que está o processo de renovação do Thiago Rodrigues, o Yuri Lara e o Edmar. E o Anderson. Esses 4, tá? Vou acrescentar o Anderson. Esses 4 jogadores que você me perguntou, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edmar e Yuri, possuem uma cláusula de renovação automática no contrato. Contrato esse que não foi feito por mim. E esses 4 jogadores, eles só não vão permanecer se eles não quiserem permanecer. É isso.